Eu tenho, aliás, no estúdio online, né? Ela não está presencial, mas um dia ela vem. Com certeza ela vem para Bauru. Não é tão longe assim, né, amada? Alô? Oi, tô Tá te me ouvindo, ouvindo? agora eu tô te Ah, ouvindo. então tá bom. Olha, a Patrícia Zucker, ela é psicanalista, trabalha bastante nessa área, psicanálise, né, na cidade de Sorocaba, tá bom? Então nós vamos falar aí sobre relacionamentos tóxicos e abusivos. É isso, né, amada? Isso, exatamente. Boa noite, Alessandra, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E vamos falar de um assunto que é tão importante, né? Infelizmente, a gente precisa falar cada vez mais sobre isso. É verdade. Eu concordo com você plenamente. Então vamos lá, amada. Qual que é a diferença entre um relacionamento tóxico e abusivo? Então, vamos lá. O relacionamento tóxico, ele precisa sempre de duas pessoas, tá? Então, ele pode acontecer num grupo, ele pode acontecer entre duas pessoas, mas ele precisa sempre de uma dinâmica de conflito ali entre todos os envolvidos. No caso, vamos aqui, para simplificar, um casal, é um atacando o outro, é um provocando, agredindo, aí tem todo um universo de possibilidades de coisas que acontecem dentro dessa relação, mas é basicamente, não tem ali um que domina e o outro que sofre. São os dois na mesma dinâmica. E o abusivo é exatamente o contrário, é quando um domina e o outro sofre. Né? Então, a gente tem um abusador e uma vítima. Sempre vai envolver violência e também tem as suas características. Mas, basicamente, essa é a diferença. Um detalhe importante é que um relacionamento tanto tóxico quanto abusivo, ele pode acontecer em qualquer ambiente, em qualquer situação. Então, pode ser num relacionamento hétero, homoafetivo, no ambiente de trabalho, nas relações familiares, no meio social, entre amigos, em qualquer lugar. E você tem atendido bastante clientes com problemas assim hoje? Infelizmente, sim. Infelizmente, sim. E um dado que é alarmante, quando a maioria é mulher, mas também o homem pode se tornar vítima de um relacionamento abusivo, por exemplo. No caso do tóxico, não tem ali o homem e a mulher que estão envolvidos da mesma maneira. Mas sim, a maioria é mulher e o importante a gente destacar é que nem todas as mulheres têm consciência, aliás, na maioria das vezes elas não têm consciência da gravidade, do nível de abuso que ela está exposta e nem todas sabem sequer o tipo de violência que estão sofrendo. Nossa, verdade. Elas não sabem, não têm essa noção. Exatamente, porque assim, faz parte da nossa cultura, né, patriarcal, então tem todo aquele histórico por trás. A violência, ela é tida como uma violência física e também muitas pessoas enxergam a violência verbal, né, psicológica. Mas para tu ter uma noção, Lei Maria da Penha prevê 5 tipos de violência hoje, especificamente contra a mulher. E quando a gente fala sobre o assunto, muitas mulheres falam, eu vivo isso, mas eu não sabia que isso é uma violência. Olha isso. É chocante. E assim, você já atendeu mulheres que conseguiram, elas estavam sendo muito pressionadas, assim, abusadas, né, com frases até, não só sexualmente. Mulheres que conseguiram sair desse relacionamento? Sim, sim. Existem casos, eu conheço pessoalmente casos onde houve essa separação, onde ela conseguiu essa liberdade, porque é exatamente isso, é uma libertação. Né? Quando a gente está falando de um caso de relacionamento abusivo, né, pelo que eu entendi,
que você puxou. No caso de um relacionamento abusivo, quando a mulher consegue se libertar, é uma vitória. É uma vitória porque é um caminho muito grande, muito longo. No momento em que ela sente que a vida não está bem, não está boa, que ela não está legal, às vezes apanha, às vezes é ofendido o tempo todo, às vezes não, é ofendido o tempo todo, ou seja, passa por uma série de situações que a nossa intuição de mulher fala, cara, não está legal. Só que aí tem tantos mecanismos que nos fazem permanecer nessa relação que é muito difícil você sequer buscar ajuda. O principal motivo para você não buscar ajuda é o medo. Porque sempre existe ameaça, sempre existe coação, sempre existe a própria agressão, né? Então, o primeiro passo é buscar ajuda. E aí tem todo um caminho a ser percorrido. Então, quando ela consegue se libertar, é uma vitória. Precisa ser vivida e comemorada. Ótimo. Porque não passa. É verdade. Nossa, meu Deus, a coisa hoje, o jornal hoje, por exemplo, até estava comentando com a minha mãe. Nossa, quase todos os dias ele fala de um caso de feminicídio. Quase todos os dias. Então a coisa está preta, muito preta nessa área. Meu Deus. Para você ter uma noção, em 2025, eu tenho aqui essa informação, de acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, foram registrados oficialmente 1.561 casos de feminicídio. Nossa. Então, vamos lá. Isso são os dados oficiais. Fora aqueles casos que não foram ainda concluídos até o fechamento dos dados, ou então não foram classificados necessariamente como feminicídio, mas podem ter a sua raiz aí. E se a gente considerar as tentativas, esse número cresce exponencialmente. Que coisa, não? Meu Deus. E o engraçado é que eu ouço assim, mas o Brasil tem, sei lá, 200 milhões de habitantes, não sei exatamente quanto nós temos hoje. 1.500 casos? Oi? 1.500 casos? 1.561 casos? É pouco para mulheres que são mortas só por serem mulheres? Então, né? É complexo o negócio, viu? Mas tem 2 recadinhos aqui, ó. Tereza Campo Silva. Boa noite. Boa noite, querida Tereza. Clínica Saudedamente. Muito querida Patrícia, uma excelente profissional, tá bom? Obrigada, viu, gente? Continue aí conosco. E se inscreva no nosso canal aí, ativa o sininho das notificações, tá? Vamos lá, como identificar um relacionamento tóxico? É possível sair disso? Tá, relacionamento tóxico. Então, lembra que eu falei, são as duas pessoas que estão ali se confrontando, se provocando, se machucando constantemente. Isso tem origem... A psique humana ela é muito complexa, né? Então a gente se surpreende com frequência com novas situações que você fala, olha, interessante do ponto de vista de mais uma situação que a gente de repente não tinha considerado. Agora, os principais são: um comete um erro e o outro não aceita. E o casal, muitas vezes, não tem condições de sentar, não consegue sentar, ou por falta de habilidade, ou por falta de conhecimento, e resolver aquela situação. Então, para continuar nessa relação, eu engulo, finjo que perdoei e continuo em frente. Só que não. Aquilo não me desceu, então conscientemente eu preciso de uma retratação. Eu quero vingança, aquela pessoa tem que me pagar. Ou inconscientemente, eu sinto uma dor em relação àquela pessoa, já não lembro mais o que aconteceu, ou eventualmente lembro, mas não acredito que aquilo seja
um dado importante na minha vida hoje, mas mesmo assim eu reajo a isso. Então eu começo um movimento de provocação, sabe, aquelas cutucadas, e aí a outra pessoa que já deu aquele caso por encerrado, passou-se um tempo, se sente injustiçada. Por que a pessoa mudou comigo agora? Por que está me provocando? Por que está me agredindo? Porque não deixa de ser uma agressão. E aí ela revida. Quando ela revida, começa aquele ciclo. Um vai, um ataca, o outro contra-ataca. Um fala, o outro responde. Um agride, o outro agride de volta. E começa esse movimento, muitas vezes, sem que as pessoas percebam. E elas podem passar anos nessa situação. Nossa. Sem se dar conta, porque acaba virando um hábito, vira um padrão de vida, né? O costume de se relacionar dessa forma. A transformação, ela vai vindo devagar e a pessoa, quando percebe, já está vivendo isso. Às vezes, quem está de fora é que percebe. E alerta o casal, fala para um dos dois, olha, você não percebe que isso é tóxico, vocês são tóxicos, ou a relação é tóxica? Né? Se é possível sair? Sim, é possível sair. Mas ambos precisam, primeiro, reconhecer o que estão vivendo, né? Reconhecer que se tornaram tóxicos um com o outro e buscar ajuda. Buscar terapia, buscar uma forma de elaborar o que está acontecendo, por que está acontecendo, de onde vem isso, por que eu estou agindo assim, por que eu estou me sentindo assim, que é o mais importante. E aí é durante a sessão, durante a terapia, que a gente vai descobrindo isso e trabalhando essas questões. Agora, outro dado importante, não é só sobre o casal. O casal é quem está ali envolvido na dinâmica, mas quem está ao redor sofre junto, principalmente os filhos. Entendi. A segunda possibilidade é o que a gente chama de cultura da guerra, eu gosto de chamar de cultura da guerra. Então, é uma pessoa que viveu num ambiente tóxico, foi criada num ambiente tóxico, vivendo com violência, assistindo todos os tipos de agressões físicas, verbais, enfim, medo. E ela cresce dessa forma. É a cultura dela, a cultura familiar dela. Foi assim que ela aprendeu a viver, ela não sabe viver de outra maneira. Então, quando ela cresce, ela leva esse ambiente tóxico para suas relações. Não só afetivas, volto a repetir. Então, é uma pessoa que vem de uma cultura da guerra. E ela não sabe viver de outra maneira. Então, a outra pessoa é que deve identificar e falar assim, opa, peraí, mas essa pessoa, conviver com essa pessoa talvez não seja legal, eu tenho uma escolha a fazer. Ou eu fico e luto, ou eu saio. Só não pode ter aquela ilusão. Aí eu vou mudar fulano. Não vai. A não ser que faça terapia, né? A pessoa queira uma mudança, né? Exatamente. A única pessoa que pode mudar alguém é a própria pessoa. Ninguém do mundo externo vai conseguir modificar aquela pessoa. Ela precisa reconhecer que algo não está bem e buscar ajuda. Entendi. Porque senão não anda o negócio, não vai. Não tem como. E o relacionamento abusivo? Como reconhecer? Um relacionamento abusivo, ele é, de repente, mais difícil e mais perigoso, tá? Lembrando que é do relacionamento abusivo que nasce a maioria dos casos de feminicídio. Então, eu vou usar o casal aqui como exemplo, mas, sendo repetitiva, é uma situação que pode acontecer em qualquer ambiente, tá? Com qualquer tipo de relacionamento. Mas vamos focar num casal para a gente entender como é que é essa dinâmica. Então, isso independe da mulher ser forte, fraca, como é aí os rótulos, né, que todo mundo dá. Ela é fraca, ela é forte, ela é empoderada. Isso não depende, não tem classe social, não tem nada disso. Quando um homem ele é abusivo e ele escolhe a sua vítima, ele vai primeiro estudar essa vítima.
Então, se ela é uma mulher independente, que trabalha, que tem amigos, que tem família próxima, ele vai buscar os pontos fortes dela que ele precisa destruir, torná-la forte. Se ela é uma mulher mais frágil, que não tem muita autonomia, não tem talvez um emprego, não tem muitos amigos, ele vai buscar as fraquezas para usar contra ela. Então, é a solidão, é a falta de uma carreira, qualquer coisa, a própria percepção do corpo dela, né, a própria percepção dela sobre o próprio corpo, tudo que ele puder usar contra ela, ele vai usar. E aí começa. Todo início de relacionamento é aquela lua de mel, é o príncipe encantado, é o cara perfeito. Se a mulher é mais empoderada, então ele vem como o cara descolado, o cara que não pega no pé, o cara que até conquistar. Quando acontece a conquista, começa o processo de submissão. Então, de que maneira que isso acontece? Ela tem amigos. Ele começa a implicar com os amigos, ele começa a apontar que ele não gosta de mim, aquele é invejoso, esse aqui está querendo te prejudicar. A mesma coisa ele faz com a família. E se porventura ele se aproveita dos momentos, então se porventura alguém estava num mau dia e respondeu com uma grosseria, não te falei? Olha lá, você que não tinha percebido, você é muito inocente. Então ele precisa isolar essa vítima. Porque se ela tem um relacionamento mais forte com outras pessoas, corre o risco de abrirem o olho dela. E aí ele não vai ter o controle. Depois, não necessariamente, não existe uma ordem, tá? É tudo meio que ao mesmo tempo que vai acontecendo. Ela tem lá um emprego. E aí é uma coisa curiosa, existem duas possibilidades. Se ele é dominador e ele quer que ela esteja à disposição dele exclusivamente, ele não vai incentivar estudos, construção de carreira, muito pelo contrário. Ele vai sempre levar ela para o ambiente de você não precisa passar por isso, você não precisa passar o nervoso que você passou hoje, você não precisa se sujeitar àquilo, eu te dou presentes, eu te dou um monte de coisas, e ela vai, com o tempo, relaxando e se convencendo que talvez ela realmente não precise sofrer tanto, porque ele é capaz de sustentar a situação, o lado financeiro. E existe o outro lado da moeda, que é o cara que quer que a mulher trabalhe, porque ele quer usar o dinheiro dela, ele quer se aproveitar disso, ele quer explorar. E aí, ele é um controlador também, porque ele vai cronometrar o horário que ela sai do trabalho. Se no trânsito demorar mais 5 minutos, quando ela chega em casa, ele vai questionar esse atraso. Ele não quer que ela tenha relacionamento com os colegas de trabalho, ele não quer que ela cresça no trabalho, a menos que financeiramente seja interessante, porque é o objetivo dele. Então, você perceba que tem duas possibilidades dentro disso. De qualquer forma, sempre essa relação vai ser marcada por manipulação, por ameaça, e aí começa a escalar. Então, um dia ele está nervoso, ele grita, e aí a culpa é dela, porque ela tirou ele do sério. Ela tem uma tristeza, alguma dúvida, qualquer coisa que ela tenha dela, ele invalida, diz que ela não precisa se preocupar com isso, não precisa dar, é muita frescura, está dando importância demais. Vai escalando até chegar no grito, no empurrão, no puxão de cabelo, que não deixa a marca, mas machuca fisicamente. Até a agressão propriamente dita, física, né? Mas não é só isso, são 5 as possibilidades de violência que essa mulher sofre dentro dessa relação, e algumas ela nem conhece. Se você quiser, eu posso listar aqui para você agora. Sim, por favor. Olha só, eu só anotei aqui para a gente não correr o risco de cometer nenhum erro. A primeira, que é a mais conhecida, é a violência física, então é o que eu falei, né? É o soco, é o empurrão, é o beliscão, é o tapa, é o chute, é o puxão de cabelo.
mas não precisa necessariamente deixar marca no corpo, tá? Não é porque não tem marca no corpo que ela não sofreu uma violência física. Isso é um erro acreditar nisso. É basicamente qualquer coisa que seja, qualquer tipo de atentado contra o corpo da mulher, ok? E isso daí nem sempre acontece. Em muitos casos, ele pode praticar os outros tipos de violência e não chegar na agressão física. E aí, na cabeça dele e para os outros, eu nunca agredi, né? Segundo, a segunda forma, que é a violência psicológica. Então, qualquer conduta que cause dano emocional à mulher. Invalidar os sentimentos dela, fazer ela duvidar daquilo que ela está vendo, que ela está sentindo, não, você é louca. Imagina, você está onde você está com a cabeça? Tem momentos que ele assume a posição de educador, eu estou fazendo isso para o seu bem. Ele priva, machuca, maltrata e diz que é para o bem dela. E aí, quando ela começa a não vou aceitar isso, ele vira um doce, ele precisa reconquistar, ela não pode sair do controle. E a desculpa é sempre a mesma. Você me tira do sério, eu sou louco por você, eu estou fazendo isso porque eu te amo, você me tira o equilíbrio. Então, aí é perseguição, chantagem, tem aí uma gama de coisas que acontecem dentro dessa relação que vai cada vez mais minando a confiança dessa mulher, deixando ela cada vez mais frágil, cada vez mais dependente. A terceira é a violência sexual, que não se caracteriza somente pelo estupro, propriamente dito, mas exigir ou impedir o uso de preservativos, exigir que ela participe ou assista práticas desconfortáveis. O que mais? Uma coisa muito importante. Sexo forçado no casamento é estupro, sim. Isso tem que ficar muito claro. Porque tem muita gente que acha, mas é marido, tem direito. Eu sou a mulher, eu tenho obrigação. Não, não tem. Tem homens que fazem a mulher se prostituir, vender fotos, vender conteúdo dessa mulher, expor essa mulher, isso tudo é violência sexual. Nossa. Violência patrimonial. Muita gente não conhece. O que é a violência patrimonial? Sabe aquele presente que ela tem, que ela ganhou de uma pessoa que nem tem nada a ver, mas na cabeça dele é de um ex ou de alguém que está cortejando ela, e aí ele vai e destrói? Não importa se tem valor financeiro ou não, tem um valor emocional. Isso é destruição de um objeto dela. Isso é uma violência patrimonial. Reter documentos, fazer dívida no nome dela, tomar o dinheiro dela para gastos, seja qual seja a finalidade, deixar ela sem recursos. Tem mulheres que ficam, mesmo trabalhando, não tem dinheiro para, de repente, estar na rua, ter vontade de tomar um sorvete na volta do trabalho. Um picolé. Não tem, está com o dinheiro contado. Olha só. Então, é dentro desse universo a violência patrimonial. E a violência moral, que é expor a mulher, ridicularizar. Isso, com exceção da... Olha, tinha gente que falava que com exceção da violência física. Está tendo aí algumas discussões e eu acho que não tem muito sentido. Mas com exceção, vamos considerar com exceção da violência física, todas as outras formas de violência também podem ser praticadas na internet. Tá? Exposição de conteúdo, calúnia, difamação, ofensas, ofender a moral dela, ofender a honra, tudo isso já entra aqui no caso na violência moral. Aquelas piadinhas entre os amigos que denigrem a imagem dela, que diminuem ela, tudo isso é violência moral.
ou psicológica, né, dependendo do contexto. E isso pode acontecer também, vamos dizer assim, não todos os itens. Mas vamos pensar a violência moral. Ela pode acontecer, por exemplo, entre sogra e genro, entre mãe e filho também? Sim, mãe e filho, sogra e genro, irmãos. Não sei se você já ouviu, isso se tornou até meme, infelizmente. Mas sabe aquela história do neto que é criado pela avó e vive da aposentadoria dela e agride a avó e xinga a avó, mas toma o dinheiro dela? Sei. É uma relação abusiva. Que coisa. Percebe? Você pode viver isso em qualquer lugar. Aquele chefe que exige demais, que humilha, que expõe o funcionário, que está sempre insatisfeito, que retorna o trabalho e faz ele refazer pelo gosto de ver o sofrimento desse funcionário. Isso é uma relação abusiva. Aquele genro que faz uma piadinha com amigos da sogra, que fazem muito hoje, né? Tem muita coisa nessa área aí. Porque... Ai, nossa, não sei nem te falar, porque não gravei porcariada. Mas tem. Tem, não tem? Sim, sem dúvida que tem. E aí a gente pode entender que isso pode ser tanto uma relação tóxica quanto abusiva, porque se você for analisar, quando ele age abertamente diante dela e ela se ofende, fica quieta, e ele insiste, e ele fala, e ele faz, e ele apronta, ele está abusando da boa vontade, ele está abusando dela dessa forma. Agora, se ela responde à altura, e ele responde de novo, e ela responde de novo, você percebe que está instalado uma relação tóxica entre os dois? Eles não podem se ver, que sai faísca. Mas também não se afastam, né? Ele não deixa de ir com a esposa na casa dela aos domingos para almoçar. Entendi. Essa é a característica. Tanto numa quanto a outra, não tem a separação. Eles continuam convivendo, mas de uma forma só faz mal para todo mundo. Mas aí às vezes acontece essa relação abusiva, não acontece sempre, mas de vez em quando também. Como assim, de vez em quando? Você diz, numa mesma relação podem ter períodos? Não é sempre, não é todo dia, por exemplo, que ele faz piadinha, um exemplo, né, que eu tô dando, que ele faz piadinha com a família da sogra. Com a família não, com os amigos, né, na frente dela. Não é sempre, é de vez em quando. A gente precisa entender o contexto, Alessandra, porque se você for analisar, faz parte da nossa sociedade hoje o humor que ridiculariza, o humor que expõe. As pessoas acham engraçado isso. É verdade. Né? Infelizmente. Então, às vezes, não é que... claro, não deixa de ser uma violência, não deixa de ser desagradável, desconfortável, principalmente para a vítima, e muitas vezes para a esposa, que é filha, para os netos, para as pessoas que estão ali, e a pessoa não se dá conta. Se isso acontece esporadicamente, eu acho que a gente pode entender aí que ele é, no mínimo, um sem educação e sem noção, né? Não tem respeito. Agora, se isso acontece com frequência, então já é um caso mais sério que precisa ser observado. Entendi. Realmente precisa se ficar de olho, né? Sem dúvida. Tem mais recadinho para você. Opa! Maria Pereira dos Santos. Boa noite, a Patrícia é uma profissional maravilhosa, desejo sucesso sempre. A clínica Saúde da Mente. Saúde da Mente. No relacionamento tóxico, ambos querem reparação. No relacionamento, é uma pergunta. No relacionamento tóxico, ambos querem reparação ou precisam estar certos? Eu acho que os dois, porque assim, no momento que eu preciso de reparação é porque eu acredito que eu fui injustiçado, eu estou certa que aquela pessoa está errada. Né? Então, se aquilo me magoou e eu não acho justo,
Então, o certo para mim é que aquela pessoa compense de alguma maneira, né? Então, aí eu vou exigir a reparação. Muitas vezes não é possível fazer isso diretamente, porque o outro não vai, às vezes o outro fala, cara, mas isso já passou, tu não, né? Então, por ser desacreditado, ou por até achar que está se humilhando, não vou ficar pedindo, às vezes também é inconsciente, é involuntário, aquilo fica. E aí ele começa a reagir de acordo com o que ele está sentindo, que é aquela mágoa, aquela revolta, aquela raiva, por ter sido machucado. Isso considerando no caso de uma pessoa que cometeu um erro dentro da relação e a outra não aceita. Entendi. Se foi respondida a pergunta aí, minha querida, Clínica Saúde da Mente. Muito obrigado. Gabriela Zucker, a melhor. Tá falando que você é a melhor. Tá bom? É minha filha. Aí, ó, um beijo. Beijo, Gabriela. Beijo para todos que estão aí ao vivo. Aproveita, já se inscreve no nosso canal do YouTube e ativa o sininho das notificações para você ficar sabendo das nossas transmissões, ok? Gratidão aí. Bom, continuando. Bom, os tipos de violência contra a mulher, você já de certa forma já falou, né? Tem mais algum? Não. Não. Tecnicamente, são esses 5 que são, lembrando que eles são extensivos também ao ambiente da internet, né, da rede. Tá. Qual o impacto de um relacionamento abusivo na saúde mental da vítima? É grande, é muito grande e, assim, em alguns casos, irreversível. Tá? Então, vamos entender uma relação abusiva. Vamos imaginar o cenário de uma pessoa que vive ali numa relação abusiva há 5 anos, passando por todos os tipos de situações desconfortáveis, no mínimo, durante esse período. E vamos imaginar que ela consiga sair dessa relação, que ela se liberte. Eu acho que não tem melhor palavra para usar do que a libertação, né? Sim, sim. A expressão. O que acontece com isso? Depois de um longo período vivendo esse tipo de relacionamento, ela, no mínimo, sai com a autoestima totalmente destruída. Sai fragilizada, né? Porque dentro desse período foi assumido um padrão. Eu não vou aqui entrar não vou detalhar o caso, porque eu não sou, não tenho competência para isso, mas se a gente abordar a neurociência, a gente entende que o cérebro, ele tem uma neuroplasticidade, que é a capacidade de adaptação. Sim. Então, eu estou vivendo um longo período de uma forma, eu aprendo a conviver com isso, por isso que para muita gente acaba sendo, inclusive, difícil de sair. Porque aqui dentro dessa relação, desse ambiente que eu sofro o tempo todo, tá ruim, mas tá bom, porque eu tenho a ilusão de que eu sei lidar com tudo isso. Se eu sair, tem milhões de coisas que podem acontecer, e isso é apavorante. A mudança, ela é assustadora para a grande maioria das pessoas. Ainda que as possibilidades sejam melhores do que a que eu tenho hoje, ainda assim é difícil. Então as pessoas permanecem, um dos grandes motivos para se permanecer tanto tempo numa relação assim, é esse. Além disso, tem o medo, né? Então traumas são gerados ali. Então quando ela sai dessa relação, ela carrega uma baixa autoestima, às vezes uma perda de identidade, ela não se reconhece mais porque ela foi tão suprimida, ela foi tão diminuída por esse abusador, que quando ela sai, ela não sabe o que ela gosta de comer, ela não sabe que música ela curte, porque tudo que ela curtia era dele, tudo que ela vivia era dele. Ela é moldada para viver de acordo com o que ele determina. Então, quando ela sai, a perda da identidade é um grande problema, e aí ela precisa de uma reconstrução, ela precisa se conhecer novamente, né, se descobrir. Tem a questão dos traumas, né, principalmente
E esses traumas, eles vão gerar uma série de sintomas que, olha, a gente vai de depressão, ansiedade, até outros sintomas, talvez, não é que é mais ou menos, tá? Não existe um transtorno que seja mais leve do que o outro, mas existem situações em que o caso fica grave, a pessoa realmente não consegue sem uma ajuda definitiva, tá? De profissionais, às vezes de vários profissionais, não de um só, multidisciplinar. Então, ela pode desenvolver fobias, ela pode desenvolver síndrome do pânico, ela pode desenvolver TAB, que é o transtorno afetivo bipolar, ela pode desenvolver transtorno de personalidade limítrofe, que é o famoso borderline, ela pode, além do estresse da ansiedade que eu falei, TOC, transtorno obsessivo compulsivo, e é assim, ela vive um medo constante, né, porque todo aquele horror que ela viveu na cabeça dela, a qualquer momento pode voltar, ele vai aparecer a qualquer momento, e aí vem os medo de se relacionar com outras pessoas. Aí tem um ponto importante, o medo de se relacionar com outras pessoas e viver a mesma situação. Mas, infelizmente, em alguns casos, ela volta a se envolver com uma outra pessoa no mesmo padrão daquele. Nossa. Porque lembra que eu falei do padrão, da neuroplasticidade? Ela aprendeu a viver assim. Então, inconscientemente, ela busca novamente esse mesmo padrão para viver, porque ela não sabe viver de outra forma. Ela não consegue reconhecer quando ela perde a capacidade, às vezes, até de socialização, porque como ela, na maioria dos casos, é mantida isolada que eu digo, vida social, alguns até têm, mas é sempre com ele, sempre sobre o olhar dele, sobre né? Então, ela perde a capacidade de lidar com as pessoas, de se comportar, de falar com as pessoas. E aí, como a autoestima já está destruída, o medo, principalmente quando é financeiro, às vezes ela não construiu ali uma carreira, ou ela abandonou a carreira. Então, lembra que eu falei que o abusivo, ele conhece as fraquezas, ele estuda a vítima primeiro? Ela vai acabar se envolvendo, grandes possibilidades, isso não é uma regra, tá? Nada é definitivo. Mas existem grandes chances dela se envolver com uma outra pessoa, um outro homem que vai vir, vai agradar, vai se oferecer para ajudar, vai suprir as necessidades, a carência. E quando ela menos esperar, ela está repetindo o ciclo. Nossa, meu Deus. Que situação, hein? Pois é, por isso que a terapia é muito importante. E a psicanálise, em especial, é justamente aquele encontro com você mesmo. Você vai se conhecer, você vai buscar, a partir dos sintomas que você tem hoje, o que está acontecendo, por que eu ajo assim, por que eu sou assim, e aí você descobre, e como é que eu lido com isso? E aí você descobre como é que você lida com isso, você se reconstrói, na verdade. Né? Muitas vezes. E aí, você fazendo a terapia, com certeza você não vai se envolver de novo com um outro homem com esse tipo de problema. Olha, não existe uma garantia, tá? Assim como em nenhuma outra técnica, não existe nenhum tipo de tratamento milagroso. E uma coisa que também é muito importante, a pessoa, ela está disposta, ela querer e ela se envolver de fato com o processo terapêutico, né? E o tempo também, depende muito de cada um, né? Tem pessoas que com um pouco mais de envolvimento já conseguem começar a dar os primeiros passos dentro de uma recuperação, vamos dizer assim. Existem pessoas que, nós temos, Alessandra,
muitos mecanismos de defesa, infelizmente, ou felizmente, que são responsáveis pela nossa sobrevivência, né? Então, assim, por exemplo, a negação. Mas isso não está acontecendo comigo. Nem foi tão grave assim. Percebe? Porque se eu não enxergo, não machuca tanto. Se eu não vejo, não dói. Sabe aquela coisa de o que os olhos não vê, o coração não sente? Então, se eu não enxergo, se eu não reconheço o que está acontecendo ou o que aconteceu, eu acho que está tudo bem. Será? Então, a negação é um dos fatores, por exemplo, que impede que a pessoa se envolva no processo terapêutico. Aí tem outras possibilidades, mas sim, é muito possível que ela ganhe ferramentas do próprio autoconhecimento e não repita isso, ela consiga quebrar esses padrões. Entendi. Realmente é muito complexo tudo isso daí, né? Por isso que fala que tem que fazer a terapia, porque senão a coisa começa... o ciclo começa novamente, né? Exatamente, repetição. Isso. Como a falta de autonomia financeira e a presença dos filhos impactam a decisão da mulher de sair de um relacionamento abusivo? Olha só, aí a gente tem duas questões bastante importantes e são as mais determinantes para que elas fiquem nesse tipo de relação. Claro que tem o medo, tem outros motivos, mas os principais. Aqui eu tenho tudo, lá fora eu não tenho condições de me manter. Como é que vai ser minha vida? Para onde eu vou? O que eu vou fazer? Então, esse é um ponto de impacto muito grande nessa decisão. E qual é aí a grande sacada? Qual que é o mais importante para ela nesse momento? Primeira coisa, rede de apoio. Família e amigos não é nem importante, é fundamental. Ela precisa sentir que ela não está sozinha, tá? Então, para que ela tenha coragem... E é sobre coragem mesmo, é sobre superar os medos, é sobre dar o primeiro passo. Ela precisa ter um suporte, né? Ninguém se lança de um prédio sem nenhum tipo de segurança, sem um paraquedas, sem nada. Então, ela precisa ter essa segurança. E a segurança não é assim, olha, vem para minha casa, não sei o quê, ou então fala comigo, põe para fora, desabafa. Esse tipo de pressão faz com que ela se retraia mais ainda. Ela precisa se sentir confiante. Lembra que a confiança dela foi destruída? Ela precisa se sentir segura para acreditar e confiar em alguém. Então, assim, é só presença. É só presença. Muitas vezes, só a presença é suficiente, porque quando ela se sentir confortável, capaz, ela vai se abrir, ela vai pedir socorro. Mas ela precisa ter para quem pedir. Uma segunda coisa que é bastante importante, mas eu não tenho profissão, eu não tenho emprego, eu não tenho, com ele que banca tudo, eu não tenho condições de me sustentar. Cara, então, você pode fazer hoje, graças a Deus a internet está aí para isso, vamos fazer um bom uso dela, né? Você pode fazer cursos, você pode fazer pesquisas, você pode aprender, se inteirar do mercado de trabalho, descobrir o que você pode fazer, o que você quer fazer, investir nisso. Ou, se for o caso, empreender mesmo. É botar a cestinha debaixo do braço e vender pão, e vender bombom. Não existe trabalho indigno. Então, é o primeiro passo. Agora, sobre os filhos. A questão dos filhos é muito mais pesada, muito mais importante. Porque, para começar, quando ele percebe que ela tem qualquer possibilidade de afastamento, de libertação dessa relação, ele pode usar os filhos. Se você me deixar, você não leva as crianças. Eu vou pedir a guarda das crianças, você nunca mais vê, eu vou sumir com as crianças. Isso já é, por si só, um pavor sem tamanho para uma mãe. Sim.
Então, a primeira coisa que ela precisa fazer antes de tomar qualquer atitude é buscar assistência jurídica. De que maneira? Não tem dinheiro para procurar advogado. E se eu procurar um advogado, ele vai ficar sabendo. Internet. Existem várias organizações, vários institutos aí disponíveis de forma gratuita para auxiliar uma mulher numa situação dessa. Tá? Então, quando existe o risco da perda dos filhos, por exemplo, existem órgãos que oferecem assistência jurídica. Eu posso citar alguns exemplos. Estamos Juntas, Justiceiras, o próprio mapa do acolhimento, que é do governo. Tem várias aí plataformas, é só dar uma busca na internet, você encontra assistência psicológica, jurídica, que vai saber te orientar, te dizer aí o que você precisa fazer. Mas considerando que ele nunca manifestou, não vamos encaixar agora a possibilidade da perda dessa guarda. Vamos colocar ali que eu estou saindo com os meus filhos, não tenho como me sustentar, não tenho para onde ir. Como é que faz? Muitas vezes isso é uma realidade, de fato. Muitas vezes isso é uma história que eu conto para mim mesma, porque lembra do que eu falei? Tá aqui, tá ruim, mas aqui eu sei lidar, eu acho que eu conheço, eu acho que eu sei lidar, acho que eu sou capaz de sustentar isso aqui mais um tempo. Né? Então a gente conta a historinha de que não é capaz, de não consegue, não dá, justamente por causa disso, pelo medo de sair do desconhecido, etc. e tal. Às vezes nem é necessariamente o financeiro. Para essas mulheres é muito importante a gente ressaltar o seguinte. Lembra do que eu falei da cultura da guerra? Lá no início, no relacionamento tóxico? Sim. Então, que ambiente que essas crianças estão vivendo? O que elas estão presenciando? Elas estão sendo criadas com a cultura da violência. Sim. Né? Sim. Então, assim, mas a gente não briga na frente das crianças, ele não faz nada na frente das crianças. O maior erro das pessoas é achar que criança não entende nada. A criança vê, se embora ela talvez não tenha, dependendo da idade, ela não tenha bagagem para elaborar claramente o que está acontecendo. Mas ela vê a mamãe com o rosto vermelho inchado, e ela sabe que a mamãe chorou. Ela vê as marcas no corpo. Ela eventualmente ouve os gritos do papai. Ela vê alguma coisa quebrada dentro de casa, e aí começa a formar aquela rede de informações, ela começa a associar tudo aquilo. Né? Então, assim, não pense, o primeiro erro é pensar que a criança não sabe de nada. Isso é um erro. Segundo ponto, como é que essa criança vai crescer? Ela vai crescer achando que ser abusivo é normal. Porque o papai era. Dentro de casa, o papai era assim. Então, se o papai pode, então é porque é normal. Né? A gente é um exemplo. O primeiro momento ali de aprendizado em todos os aspectos dessas crianças. Pai e mãe, cuidadores em geral, não só eles, não é tudo culpa deles, mas principalmente. Ser submisso é normal, né? Então não ter voz para nada e não ter poder de decisão é normal. Ser agressivo, tá ok, quando eu tô com raiva, botar as coisas para fora, gritar, quebrar as coisas, bater em alguém, tá ok, é normal. Ser agredido faz parte. Ele me bate porque ele me ama. Inclusive, tem pais e mães que falam isso para os filhos enquanto batem neles, enquanto agridem. Manipular dá vantagens. Então, eventualmente, pegou o pai contando uma mentirinha, a mãe caiu e o pai se deu bem, e opa! Isso é uma coisa a ser aprendida. Ser homem é ser poderoso, ele que manda, ele pode fazer o que ele quiser. Vai vendo as coisas que a criança está aprendendo. Ser mulher é ser fraca, a gente não pode fazer nada, a gente não tem opinião, a gente não pode sair, a gente não pode escolher nada, tudo é o papai que decide. Quem deveria me proteger
me machuca, né? Então aí eu vou desenvolver a seguinte ideia: não existe lugar seguro, não existe pessoa confiável. Porque se as primeiras pessoas que deveriam me proteger e cuidar de mim estão fazendo o oposto, o resto do mundo não vai fazer também. Tudo bem machucar quem a gente ama. É normal, faz parte, é uma prova de amor. Você percebe? Tudo que a criança está aprendendo ali. E ela vai levar esses ensinamentos, essas coisas que ela está vivendo, essa cultura que ela está absorvendo para a vida adulta. E aí as consequências. Ela pode se tornar uma pessoa submissa, que todo mundo vai aproveitar, incapaz de dizer não, sempre satisfazendo a vontade dos outros e sem olhar para si mesma, cheia de dores e frustrações. Ela pode crescer e se tornar um abusador, uma pessoa agressiva, né? Esses haters da vida. Então, assim, aí eu pergunto, antes de dizer não tenho como sair daqui com as crianças, eu faço uma provocação. Pensa bem, antes de dizer isso de fato. Será que é isso mesmo? O que é pior? A coisa é complexa quando tem filhos no meio, né? Meu Deus. Exatamente. Muito complexa. Maravilha, minha querida. Já passou 1 hora, olha, voou o tempo, não? Tá vendo como estava nervosa e tal? Aí, foi maravilhoso. Muito bom. Não precisa me entregar, né? Eu estava aqui tentando manter a classe. Não, mas tá, olha, excelente, viu? Excelente mesmo. Passa pro pessoal, então, seus contatos, rede social, tudo, por favor. Faz a finalização. Quem quiser me encontrar no Instagram é @pati, pati.aroma. Mas, assim, ao invés de eu dar as minhas redes sociais, fica mais fácil eu dar o meu site, que no site tem um acesso para todas as redes, que é www.patriciaz.com.br. Então, é patriciaz.com.br. Tá, aí lá E aí tem, lá tem tem tudo. todos os contatos, inclusive o WhatsApp, todo disponível, tem horários disponíveis para quem quiser fazer um agendamento, iniciar aí esse autocuidado, né, que é tão importante. E você faz online também, né? Atendimento? Hoje eu faço só online, Entendi, Não tenho atendimento presencial no momento. entendi. Que legal, olha, o online realmente veio para ficar, né? Que Pois beleza. e olha, sabe por quê? Porque às vezes a pessoa está numa região e não tem uma oferta tão grande de É profissionais. E verdade, através do online, ela acessa profissionais do Brasil inteiro. é Eu verdade, acho isso sensacional. é verdade, com certeza. Patrícia, olha, eu quero agradecer muitíssimo, tá? De você ter aceitado o convite, de você estar aqui conosco. Espero um dia que você venha presencialmente, vai ser um grande prazer te receber também. E Prazer vai desejo, ser todo meu, quero sim. com certeza. E te desejo, assim, muito sucesso, que Deus te abençoe, tá bom? Muito obrigada a ti também, a todos, muito obrigada. Maravilha, gratidão aí. E olha, gente, sempre ficar de olho, né, nos tipos de relações. Às vezes a pessoa, é como eu falei, né, tem a nora e o genro, né, e o genro faz de vez em quando umas piadinhas com amigos, tudo, e acha que é normal. E não é, é um relacionamento abusivo, de certa forma, né? Tóxico ou abusivo, É, depende do contexto é, ali, depende da resposta da outra pessoa, da sogra, no caso. é, é verdade. Que Mas, de sogra, qualquer forma, é no mínimo um desrespeito. o que há um desrespeito, né? Com certeza, com certeza. Querida, olha, muito sucesso aí. Tamo junto, a gente vai se falando pelo WhatsApp, tá bom? Combinado, sucesso para ti também, muito obrigada, foi um prazer. Muito obrigada. Eu vou desconectar do YouTube, aí a gente se dá tchau, tá bom? Combinado. Obrigada. Pessoal do YouTube aí, gratidão por estarmos juntos. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações. Gratidão por mais esse encontro.